Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula, Ciro disputou a presidência da República 2 vezes, em 1998 e 2002. Boa noite, governador, seja muito bem-vindo ao É Notícia. Obrigado. E eu já começo com essa pergunta. O senhor já disputou a presidência 2 vezes, disse recentemente que pensaria 100 vezes antes de disputar a presidência novamente. O senhor já tomou a decisão de disputar o cargo? Eu vou pensar 99 vezes, não é? Desde a última vez que lhe falei, se serei. Por quê? Porque a missão de presidir o Brasil na sequência dessa anarquia, dessa generalizada degradação das nossas instituições, será uma tarefa inumana para uma pessoa, como eu já disse, como eu, que penso o que eu penso, que falo o que eu falo, que confronto os confrontos que eu já tive que enfrentar e sem arrependimento nenhum, mas eu atribuí ao meu partido essa decisão. E eu, cada dia que passa, sinto crescer a responsabilidade de ajudar, pelo menos, a construir uma alternativa para o nosso país. Bom, se depender do presidente do seu partido, do PDT, o Carlos Lupe, ele já diz, desde que o senhor filiou, é um bom amigo, tem entusiasmo, que o senhor é candidatíssimo à presidência da Se eu República. for, vou para fazer história. Como fazer história como? Eu não vou para fazer um projeto de poder, como infelizmente desperdiçamos com Fernando Henrique e Lula, duas extraordinárias oportunidades de reformar as estruturas do país. O Brasil está caindo aos pedaços, nossa economia está em pandarecos, o preço amargo disso são 12 milhões de irmãos e irmãs nossos sadios para trabalhar, que não têm hoje a oportunidade de trabalhar. A violência hoje espeta o espinho do medo no coração da família brasileira, por onde se anda, já não são mais nas grandes cidades, as pequenas, médias cidades, não há mais ninguém protegido dessa violência, dessa barbárie que está acontecendo. E em Brasília, uma confrontação absolutamente estúpida, odienta e politiqueira, que não considera estrategicamente os nossos problemas. Faz uns 2 anos que ninguém dá um dia de serviço a resolver o problema da nação brasileira. É interessante porque o senhor usou na primeira resposta uma palavra forte, que é anarquia. Muita gente diz que as instituições do Brasil estão mais fortes, que elas foram testadas recentemente com o impeachment, em outros episódios políticos, e que elas estão fortes. O senhor discorda disso? Não, nós estamos vivendo uma degradação institucional sem precedentes na história moderna do Brasil. Por quê? Como? Porque não está mais funcionando nada. Você tem a chefia do Estado Nacional Brasileiro colapsada, você tem um sem voto, não é, pedante, imbecil, traidor, usurpador e qualquer outro adjetivo que você queira ver, personalizando uma presidência da República ilegítima. O senhor está se referindo ao presidente Temer? Ao senhor Michel Temer, né, que me perdoem os brasileiros que gostam das palavras elegantes, mas ele é o grande responsável pela usurpação que fez, não é? Na sequência, você tem um judiciário exacerbadamente fazendo política, um Ministério Público, evidentemente que estou falando das exceções, não das regras. Temos um Ministério Público exorbitando completamente de suas tarefas, um povo brasileiro cansado de sofrer, claramente querendo, né, o fim da impunidade, protegendo, mas o pretexto da moralização no Brasil está se prestando agora a uma coisa, a um surto violentóide e fascista, né, que nega franquias que são universalmente pacificadas na história da humanidade. Enfim, é uma barbárie que nós estamos assistindo no Brasil. Mas de onde vem esse fascismo, essa violência a qual o senhor se refere? Vou dar aqui alguns exemplos. Né? Você tem, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção. Isso é uma manchete absolutamente amável para os nossos ouvidos, cansados da impunidade. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Quero dizer isso, embora seja mais nada do que a minha obrigação, para ter autoridade moral para falar o que eu vou falar aqui. Mas é uma raridade no meio político, né? Então... Eu cumpro o meu dever, isso é só minha obrigação. Nunca respondi nem sequer para ser absolvido, o que seria absolutamente natural, alguém que foi deputado, prefeito, governador, ministro 2 vezes, enfim, nunca nem sequer para ser absolvido. Dito isto, veja bem, uma garotada se reúne, não duvido até da boa fé, né, mas uma garotada sem maturidade, insensada por esse aplauso desesperado de um povo cansado de ver a impunidade. Esses são os procuradores de Curitiba. Os procuradores de Curitiba e mais alguns por aí afora. É um fenômeno que não está circunscrito a Curitiba. Não duvido da boa fé, elabora uma providência que são 10 medidas contra a corrupção. Imediatamente, nós que estamos muito ocupados, todos trabalhando, todos dentro dos ônibus, indo para casa, preocupados em pagar as contas, somos solidários. Nós queremos não só 10, queremos 1000 medidas contra a corrupção. Só que esse cidadão colocou lá, por exemplo, a validação de provas obtidas de forma ilícita. Ou seja, eu te torturo, faço um cárcere privado, te torturo, e você, nessa tortura e no cárcere privado, me entrega uma informação que no futuro seja relevante
para enfrentar alguma coisa de corrupção. Tinha a palavra boa-fé ali Sim, ainda, né? de boa-fé. Lista de boa-fé, que é difícil, é tão o Torquemada, que né? fazia, queimava mulheres, porque não sei o que e tal, não duvido que se atribuiu uma boa-fé em nome de Deus. Isto é um disparate sem fundamento. Depois os cidadãos propuseram, no meio das medidas, né, propuseram que você pagasse um percentual da corrupção por um dedo duro. Então, repare bem, só quem não conhece a vida entra numa dessa. Eu posso acertar se criaria a indústria do dedo duro. Nós dois nos acertamos. Essa figura nos Estados Unidos, né? O whistleblower. Sim, a história americana, a cultura jurídica americana, a fórmula e os valores da escola norte-americana, à qual eles estão aderindo, inclusive ilegalmente, estão traficando influência, sem percorrer as mediações legais, tipo o Ministério da Justiça. O senhor Moro, de quem eu não duvido da boa-fé, a quem eu ainda apoio, o senhor Moro passou agora para uma empresa privada da Inglaterra informações para essa empresa privada processar a Petrobras. Informações essas obtidas em segredo de justiça, sem o trâmite pela diplomacia brasileira e pelo Ministério da Justiça. Tudo isso é uma anarquia completa. E assim, quando a gente acha que é dono da verdade e que, estando de boa fé, a gente pode fazer o que quiser, por que eu não mando dar uma surra de relho no meu adversário? Tudo bem, governador. De boa fé. Mas essas sabendo que o meu adversário é um picareta, por que eu não posso dar uma surra de relho nele? Porque não pode, porque na civilização os poderes contêm os apetites e as regras estão aí para serem cumpridas e obedecidas por todos nós. Agora, repare bem, eu te torturar, e porque daí dessa tortura, que é uma coisa absolutamente, na minha cabeça, intolerável, sai uma informação relevante, depois é o seguinte, nós dois nos acertamos. Eu não vou cumprir dar muita conversa aqui, senão daqui a pouco esses fascistoides aí vão achar que eu estou contra. Não estou contra. Eu sou severo, eu sou a favor da punição mais severa possível. Estou só dizendo que o céu não é perto. Mas fascistoides, o senhor está se referindo a quem? Também aos procuradores de Curitiba? Mas sem nenhuma dúvida. Esse Dallagnol é completamente fascista. A prática dele, a presunção de que está aí talvez falando em nome de Deus, pelas suas convicções religiosas, tem que ter um pouquinho de humildade. Então o camarada diz assim, está tipificado o crime de responsabilidade para juízes e promotores. Exatamente, foi companheiro do seu partido PDT. O que é o crime de responsabilidade? Que apresentou isso na Câmara. Isso, o deputado Weverton. Exatamente. Então, repare bem. Isso acabou aprovado pelo plenário da Câmara e foi muito criticado. Por quê? Porque 100% dos prefeitos brasileiros não aguentam mais o constrangimento abusivo de promotores por aí afora, que não eleitos dizem para fazer e desfazer, destroem reputações. E eu estou avisando isso faz tempo. Sim, minha querida, mas você sabe o que é? Não tem nada de subjetivo. Primeiro, por ser muito aberto e abrangente. A oportunidade foi a pior possível. Disse isso ao meu companheiro. A oportunidade, por quê? Porque o ambiente é de golpe de Estado. O ambiente tinha morrido a garotada da Chapecoense, o país inteiro estava sofrido e doído. E esses camaradas em Brasília perderam a noção. A maioria da Câmara de Deputados do Brasil é de corruptos. A maioria do Senado brasileiro é de corruptos. E os corruptos elegeram, por suas maiorias, esses cidadãos que nos enchem de vergonha. Ok? Não me confunda. Agora, pode um juiz exercer atividade partidária enquanto juiz? Está escrito lá que não, isso é um abuso. Quem julga são os políticos? Não, a própria magistratura que julga. Quem no mundo acha que um juiz, estando um processo pendente de julgamento, tem direito de dar entrevista antecipando a sentença sem colocá-la nos autos pelo devido processo legal? Isso está escrito lá. Isso é assim no mundo inteiro, meu amor. Mas esse é só um dos pontos, o meu amor, né? Aqui é o meu amor Brasil, entende? Mas esse é só um dos pontos, né? Existem várias... Não tem vários, é só isso, está tudo tipificado. E quem julgará ou não então, o senhor concorda com essa punição mas eu estou cansado de saber, eu nunca fui processado, eu nunca fui processado nem para ser absolvido e tenho 36 anos de vida pública. Mas, por exemplo, no Ceará, um garoto procurador entrou com a representação por improbidade contra mim, porque eu, como secretário de Saúde, fiz um convênio com a prefeitura que, por sua vez, contratou uma cooperativa de socorristas para operar o SAMU. Muito mais barato do que mercado, uma cooperativa não é uma empresa, não tem lucro, etc, etc. Evidentemente, eu estaria já na lista de pessoas processadas por improbidade, que no Brasil significa ladrão. Percebe? Evidentemente, o juiz federal, vendo o abuso, mandou arquivar. E eu não respondi por isso. Mas é justo isso?
muitas pessoas... É razoável? Não, muitas pessoas Denunciação acham... caluniosa por perseguição, e se um promotor resolver perseguir você... Muitas pessoas concordam... Você é jornalista. Concordam que o promotor diz assim, me entregue sua fonte. Governador, sim, muitas pessoas aí você diz, não posso entregar. Que é necessário uma atualização da lei de abuso de autoridade, que é antiga, de 1965, que, aliás, é outra história, né, que está sendo discutida no Senado. É errada. A oportunidade é errada, mas muitos discutem justamente isso, que a oportunidade seria errada. O senhor acha que é o momento de aprovar, como a Câmara aprovou a punição a juízes e procuradores? Não, acho que como o Brasil está sob um golpe de Estado, nenhuma mudança estrutural deveria ser feita. Acho que nós devíamos entrar aí numa transição, confinar nossas energias todas no mínimo consenso para proteger o nosso povo do derretimento da economia e não mexer em nenhuma institucionalidade do país. Por quê? Porque o governo que está aí é ilegítimo. O Michel Temer se aposenta com 55 anos e quer agora que um cidadão que tenha garoto 18 anos hoje tenha que trabalhar 59 anos e chegar aos 67 anos de idade para poder ter aposentadoria em tempo integral. O senhor é contra a reforma da Previdência? Não sou contra. Eu acho que nós temos um problema para resolver. Eu não reconheço a legitimidade nesse governo. Eu não reconheço um processo de cima para baixo que desconsidera, por exemplo, que o trabalhador rural do semiárido nordestino não vive 65 anos. Então, eu sou um engravatado, trabalho no escritório com ar-condicionado, minha expectativa de vida vai para 80 anos. E o meu compatriota, que é servente de pedreiro, no calor de Manaus e tal, vai ter a mesma franquia minha? O que o senhor está dizendo é que deveria haver regras diferentes. Não, essas coisas têm que ser ajuizadas junto com o povo. Você tem a democracia, é para os partidos se organizarem, os líderes se organizarem, falarem dos problemas e proporem soluções ao seu modo de ver, por este ou por aquele outro caminho, e o povo elege aquele que vai fazer e aqueles que vão fazer, e você então encaminha um debate, uma discussão, ouve os lados, compreende o país. O senhor está dizendo então que a reforma da Previdência só seria legítima em novas eleições a partir de 2018? Toda e qualquer. Reforma do Judiciário. Direta, reforma do Judiciário. Vamos lá, vamos supor, só para você ter ideia de o que eu estou querendo dizer, que imediatamente as globos da vida entenderiam o que eu quero dizer com mais simplicidade. Vamos supor que o temerário aí resolvesse fazer uma reforma da legislação da mídia e propusesse, por exemplo, a propriedade cruzada de meios de mídia, que é igualzinho nos Estados Unidos, não é proibido ter propriedade cruzada de meios de mídia. O que é que se diria dele? Golpista, está querendo constranger a mídia, está querendo usurpar a mídia, etc. É isso. Então, o debate sobre a reforma da Previdência é legítimo, só não é legítimo o momento em que ele está acontecendo. Sim, nós temos um problema. O problema é que a demografia brasileira está mudando rapidamente. Nós estamos envelhecendo e temos uma legislação previdenciária que, ao ver isso, foi fazendo remendinhos e puxadinhos para cá e para lá. Exatamente. Então, o senhor concorda que é necessário uma reforma mais ampla? Esse é um problema que precisa ser posto em debate e temos que fazer uma reforma profunda. Agora, não é razoável um governo ilegítimo propor a subtração de franquias para as frações mais pobres da sociedade e preservar os privilégios dos grandes. Mas me diga uma coisa, governador, o senhor é a favor, por exemplo, do estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos? Porém, variável conforme atividades profissionais e variável também por um componente regional que é da vida brasileira. Ou seja, quem mora no Norte, no Nordeste, que tem uma expectativa de vida menor... Não, nem no Nordeste. Fortaleza é uma cidade do mundo, não tem problema. Mas o trabalhador rural do semiárido nordestino não alcança 65 anos. Que tem uma expectativa de vida menor, então deveria haver... É isso, o cidadão que é carvoeiro no interior do Pará, sabe, não chega a 52, 55, nós vamos fazer esse camarada não ter direito a uma aposentadoria? Isso não está direito, isso é completamente inumano, sabe? É perverso, chega a ser perverso. E feito por quem? O senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos. Vamos ter clareza, Brasil. Essa gente que está no poder, eu, por exemplo, implementei direitos imoralíssimos, a aposentadoria de ex-governador, aposentadoria de ex-prefeito, aposentadoria de ex-deputado, eu nunca aceitei receber. Aí eu tenho moral para vir aqui lhe dizer sobre essa questão. Nunca aceitei receber, porque considero imoral, como esse senhor Michel Temer, o senhor Padilha, tudo aposentado com 45, 50 e poucos anos. Tem muitos ministros que já receberam, tudo canalha, tudo canalha, usurpador do poder nacional brasileiro. Agora, governadora, a formação de uma frente ampla de esquerda, tal como aconteceu no Uruguai, já foi cogitada pelo ex-presidente Lula, pelo ex-governador Tarso Genro, por gente do seu partido, pelo Carlos Lupe, do PDT. Tem chance de prosperar? Por quê? Nem é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa, nesse momento... Não precisa de uma união dos partidos de esquerda? De esquerda, não. O Brasil precisa de um grande entendimento entre quem produz e quem trabalha. Mas aí o que seria, adjetivamente, uma grande aliança de centro-esquerda.
Evidentemente que isso tem que ter conteúdo, porque esses adjetivos estão extremamente desmoralizados no Brasil, por causa do PT. O Lula é quem botou Michel Temer na linha de sucessão. O Lula é que nomeou essa gente toda para a Petrobras. O Lula é que impôs a Dilma, sem nenhuma experiência, para ser candidata. Então, você está falando que a aliança de um partido de esquerda ou de centro-esquerda nós precisamos com primeiro outros fazer uma partidos grande autocrítica e sair do adjetivo. O que é que o Brasil tem hoje? O que é que está acontecendo? Nós estamos nos desindustrializando. A economia decaiu 10% em 24 meses. E nós estamos com a maior taxa de juros real do mundo. Isso é a bomba que nós temos que desarmar. O empreendedor brasileiro, ele precisa ter condição e apoio para trabalhar e produzir, porque é a única condição que nós temos de extrair aquilo que nós, do pensamento progressista, queremos. Tudo bem, vamos lá, Três coisas: emprego, salário e receita pública para pagar uma mínima mudança na saúde, na educação e no enfrentamento da violência. Aí o governo atual de Michel Temer diz que está tentando justamente desarmar essa bomba dos milhões de desempregados, da crise econômica, da crise política. Ele que está produzindo até 2018. Isso que eu vou perguntar para o senhor. É impossível desarmar essa bomba nesse caminho até 2018? Repare, o senhor acha que só com novas eleições a partir de 2018 que isso será possível? Completamente. Primeiro, porque não tem legitimidade e isso não é trivial. Nenhum governo sem legitimidade tem força moral para convocar a nação a debater o sacrifício. Aí eu venho um adversário como eu e diz assim: senhor Michel Temer, o senhor tomou o poder, o senhor não tem a menor autoridade moral e o senhor está propondo uma previdência social que mata o nordestino sem chance de ter aposentadoria para o senhor ter uma aposentadoria feita aos 55 anos com um salário acima do teto. Está aprovando a PEC do teto de gastos, né? Antes da reforma da Previdência. Sim, foi a grande, mas repare bem, não está não, isso é mentira. Também tem um monte de brasileiro de boa fé porque eles estão falindo o país. A situação fiscal brasileira é sem precedentes. Esse ano, o déficit nominal será de 450 bilhões de reais e o déficit primário se aproximará de 200 bilhões de reais. Não há nada parecido na história brasileira. O senhor acha que o ano que vem vai ser igual. Vai ter um leve crescimento, né? Pelas expectativas do mercado igual. até agora. Por quê? Porque a receita pública está despencando. Por quê? Porque nós estamos destruindo o tecido produtivo brasileiro. Por quê? Porque nós estamos, no momento de uma depressão econômica, impondo às empresas um constrangimento nos seus balanços, que é a taxa de juros que está inviabilizando a empresa nacional. Mas, governador, então o que o senhor está dizendo é que os brasileiros estão condenados a viver nessa situação até 2018, até haver novas eleições? Do jeito que as coisas vão, até 2018 está compromissado. Agora, quando o senhor fala que a frente ampla de esquerda não é possível, mas que seria possível uma aliança de centro-esquerda, que partidos o senhor imagina nessa aliança? Repare, os partidos estão adjetivamente classificados mais ou menos de forma posta. De acordo com o espectro político. Então, você tem aí, ao centro-esquerda, você tem um pedaço do próprio PMDB, tá certo? Há um pedaço do PSDB, minoritários, mas aqui você tem que ter um corte também de decência, porque não dá para fazer mais aliança com bandido e trazê-los para o centro do poder. Mas com vista às eleições, você não consegue metade do PMDB ou metade do PSDB? Não, claro que sim, claro que conseguem. Só quem fez a bobagem de botar o PMDB organicamente na linha de sucessão foi o Lula, ninguém mais. Vê se o próprio Lula escolheu, próprio Lula escolheu o Zé Alencar para vice. Então o senhor imagina... Um homem extraordinário, maravilhoso, e tirou ele do PMDB. E era um empresário. O Itamar Franco foi vice do Collor, um homem de bem, né, decente. E aí o Lula entrega, bota a Dilma, uma pessoa inexperta, gente boa, séria, mas sem nenhuma experiência, e bota um espertalhão, fator de unidade da quadrilha do PMDB, como o Michel Temer na linha de sucessão. Depois contemporiza com Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Depois faz acordo para o Renan ser presidente do Senado. Isso é a tempestade perfeita que está se organizando sobre as costas do povo brasileiro. Mas isso provavelmente vai continuar assim até 2018, né? O senhor imaginaria, atrair quem para o seu lado? Que partidos? É isso que o senhor fala? Eu não estou muito preocupado com isso agora, não. Sabe, essa ideia de transação em Brasília, trancada em sala, não me agrada. Mas a aliança com o PT o senhor não vê como possível? Não, eu não vejo não por mim. Eu não vejo pela natureza do PT. Porque o presidente do PT, o Rui Falcão, disse numa entrevista recentemente que o PT só trabalha com o plano A e que o plano A ainda é o Lula. Pronto, acabou. Tchau. Boa sorte. O senhor não vai nem insistir? Não vou mesmo. O senhor acha que o Lula tem condições de... Não vou e também não contem mais comigo. Desde 89 que eu estou nessa. Agora só vou para mudar. O senhor está rachando, então, com o PT? Não, só vou para mudar, não estou rachando com ninguém. O que eu acho necessário, agora eu vou te explicar, é a gente dar conteúdo prático a um projeto nacional de desenvolvimento. Como é que nós vamos interromper a desindustrialização do país? Como é que nós vamos fazer via complexo industrial do petróleo e gás, complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa, complexo industrial do agronegócio? Como é que nós vamos recuperar a capacidade de se industrializar do Brasil?
Isso que tem a ver com a recuperação da equação de financiamento da economia brasileira. Como é que a gente vai ter uma política monetária e fiscal que sejam fraternas, amistosas a quem produz e trabalha, encerrando a cultura do rentismo que faz... O Brasil está atolado muitos anos. O Fernando Henrique e Lula fizeram a mesma coisa. O filme da virada do Fernando Henrique, 98, 99, é o filme que nós estamos assistindo agora. Naquela data, o PT propôs o impeachment do Fernando Henrique. Quais seriam suas medidas na área econômica, por exemplo? Assim, você tem primeiro que fazer uma reversão das expectativas. Então, a primeira coisa que tem que fazer é reduzir a taxa de juros. Simples assim, e olha que eu não sou uma pessoa simplória. Mas é porque a inflação estava muito alta, mentira, né? Você só pode reduzir a taxa de juros quando a inflação estiver mais comportada. É mentira, é lavagem cerebral. É lavagem cerebral, é mentira. A inflação, quando a Dilma botou a taxa de juros em 14,25%, projetada, era de 11,5%, puxada por preços administrados pelo governo, tarifaço de energia elétrica em São Paulo foi 70%. Era preços cambializados, nossos remédios que a gente compra na farmácia são todos importados, porque a gente não tem política industrial de comércio exterior, prostrados a essa estupidez neoliberal, 80% da nossa química fina vem do estrangeiro, paga em dólar. Se eu precisava de R$ 2,20 para comprar $1 de Tilenol, eu preciso de R$ 4,00 para comprar $1 de Tilenol, o preço de Tilenol sobe, não tem taxa de juros que dê jeito. Então é mentira. Só que hoje, aceitando a mentira para argumentar, a projeção da inflação para o futuro é de menos de 5%. É 4,7%, 4,8%. Então já dava para o Banco Central ter começado uma redução... O que a taxa de juros está fazendo em 13,75%? Mais agressiva da taxa de juros. Está só inflando o balanço dos bancos, porque agora estão micando com créditos que são idiotas, no fundo. Nós estamos semeando para certa, como 2 e 2 são 4, uma crise no setor financeiro. Mas o senhor concorda, então, que o Brasil precisa de algumas reformas, além de reduzir a taxa de juros? Nós precisamos reformar o sistema de tributos, né? Na direção oposta do que estão falando, nós precisamos desonerar a produção e o investimento e sobregravar progressivamente o consumo suntuário e o legado de heranças e doações. Porque essas desonerações seletivas não deram certo no governo Dilma, isso foi um keynesianismo imbecil, mal lido, do Dr. Guido Mantega. Fizeram renúncia fiscal de 84 bilhões de reais para o oligopólio de automóveis e eletroeletrônicos mandar remessa de lucro para o estrangeiro. Então, o senhor está falando de que tipo de desoneração? Como é que seria Não, estou falando de desoneração, não. Estou falando de oneração de heranças e doações. Estou falando de agravar mais progressivamente o consumo suntuário e desonerar o investimento. Só isso, o investimento, não é o consumo. Então, aumentar os impostos dos mais ricos e desonerar a produção ou reduzir os impostos da produção dos investimentos. A gente estava falando, só para botar um pouquinho... Fácil de falar e guerra para fazer. E difícil de fazer, exatamente. A gente tá Mas falando por quê? Porque Brasília, agora está ficando demonstrado, Brasília não tem a ver com o Brasil. Brasília não está se doendo com a dor do nosso povo, com a dor da classe média, com o sofrimento, a angústia, a exasperação, a revolta do nosso povo. Brasília não tem nada com isso, eles estão mostrando isso. Agora, governador, só para a gente fechar esse bloco e ir para o intervalo rapidinho, o senhor acha que o Lula tem condições de disputar a presidência em 2018? Condição jurídica, acho que sim, porque... Ele terá até lá ou ele já terá sido Acho que sim, porque qualquer condenado? advogado, eu sou profissional de direito, talvez eu tenha a minha angústia com a degradação das instituições. Mas aí eu estou te perguntando pela realidade da Lava Jato, não exatamente, pela sua opinião como... Eu olhando como advogado, né, as acusações contra o Lula e as provas contra ele levantadas juridicamente, eu não vejo como o Lula ser condenado. Ou seja, não há evidências para condenar. Quero dizer que acho que o Lula cometeu todas as imoralidades, sabe, a frouxidão moral, o novorrichismo, tudo certo. Quem botou essa gente toda aí para roubar, sabendo ou não sabendo, foi ele. Porém, eu estou falando do processo. Se ele merece ou não merece ser condenado. E garanto a você, conhecendo o Brasil como eu conheço, o sintoma de um presidente corrupto não é um triplex cafona numa praia cafona de Guarujá. É algo muito maior. Pode acreditar. O senhor está falando que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há evidências, não há provas para condená-lo. Não vejo como, falando como advogado profissional do ramo. Mas e o que o senhor acha que vai acontecer? Sua opinião, não do ponto de vista jurídico, mas... Não tem mais lei no Brasil, tudo pode acontecer. Ele pode ficar fora do páreo juridicamente. Tudo pode acontecer. E politicamente, ele tem condições de concorrer pela degradação, pela deterioração da imagem dele, acho que seria um desastre aconteceu. Para o país e para ele. Isso eu tenho dito com clareza. O senhor acha que ele iria perder? Quando um falcão desse, dando sequência ao desastrado exercício de uma presidência que enterrou o partido, importante para o Brasil, esse falcão é um imbecil, na minha opinião, desde sempre. Já ouvi fazendo besteira 1000. E continua. Né? Mas o que ele está dizendo? Ele não está querendo bem ao Lula. O que ele está querendo? Está querendo usar o Lula para ver se salva um resto do PT. Quando, na verdade, o que pode salvar o PT, que é importante para o país, é uma autocrítica. Sabe? É um mínimo de humildade
e construir um caminho para uma novidade para o país. Não precisa ser eu, que afinal de contas nem novidade sou mais, eu estou aí há 36 anos, fui governador, fui ministro 2 vezes, prefeito, deputado estadual, deputado federal, enfim, acadêmico, escrevo, falo, não precisa ser eu. Agora, se o Lula vai, o que é que vai acontecer? A confrontação odienta, violenta, radicalizada que nós estamos vendo hoje no Brasil e que vai se agravar na esteira do desgoverno do senhor Michel Temer, vai se agravar e nós chegaremos em 2018 levando para o processo eleitoral este velho confronto. A melhor hipótese, o Lula ganha e não governa. Mas o senhor acha que ele ganharia? Sabe-se lá, acho que não. A Frente Ampla de Esquerda, então, pelo seu entendimento, está morta, não tem chance de acontecer. Ela foi muito importante no Uruguai, que é um país menor do que o Ceará. Exato, mas aqui não vai se reproduzir. E ali havia uma coerência programática que aqui não há. Vamos concordar. A economia política do Lula e da Dilma foi rigorosamente a mesma do Fernando Henrique, contra a minha opinião. O que aconteceu? O Lula e o comecinho da Dilma, eles conseguiram atravessar. Por quê? Porque houve uma sorte internacional, a China crescia loucamente, comprava loucamente nossos minérios de ferro, e aí os preços dos nossos produtos foram lá para cima. Então, a gente vendia uma tonelada de minério de ferro por $190, a gente vendia um barril de petróleo por 110, e aí pagou a conta de expandir o salário mínimo, fazer o Bolsa Família, etc. Na hora que o barril de petróleo caiu para 30, na hora que o minério de ferro caiu para 38, o Platts, a tonelada de minério de ferro de boa procedência, como é o da Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhava. Na hora que as commodities perderam 17%, 20% de preços, mesmo a de comida, quebrou-se. A economia afundou. Quebrou. E o que é que nós fizemos? Renúncia fiscal para a indústria automobilística e mentira na eleição. Olha no que deu. E provável candidato à presidência da República. Ele vai passar 99 vezes antes, mas até 2018, daqui a pouquinho o senhor resolve. Esse governo chega até o fim, o governo de Michel Temer? É improvável. Por quê? O conjunto de energias que estão se acumulando, agravadas pela ilegitimidade, agravadas por essa anarquia, né? Judiciário, Ministério Público, políticos, e, enfim, essa anarquia que eu estou muito angustiado com ela, a tendência das elites brasileiras é produzir um fusível, um escape. E, evidentemente, esse escape não espera 2 anos. Então, provavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral, se continuar essa energia se acumulando, vai caçar a chapa e o Congresso vai eleger indiretamente um novo presidente. Essa energia talvez até seja, penso eu, melhor para o país. Essa energia se acumulando, o senhor diz, se o presidente Temer, por exemplo, perdeu o respaldo, o apoio do mercado, que é aquele ente meio figurado, sim, mas que representa mas basicamente um é o seguinte, o mercado tributou a ele algumas tarefas, que ele está fazendo a retórica do mercado e faz o oposto. Mas não é cumprir, ele está se desvencilhando. Por exemplo, você acha que os deputados se reuniriam de madrugada para fazer uma anistia ao Caixa 2, se não tivesse se acertado com ele? É a mesma canalha que votou o impeachment dele. O senhor está dizendo, é a crise política que contribui para afundar mais a economia? Sim, mas a crise política quer dizer o quê? A crise política quer dizer o quê? Você não vai votar a reforma da Previdência. Percebe? Ele faz a proposta, faz assim com casca e tudo, que é o típico cidadão enganador, então pronto, eu fiz. E aí o Congresso começa a criar dificuldades, aí o Judiciário caça o presidente do Senado, aí o Senado desobedece ao Supremo. Olha o tamanho da crise que nós estamos tendo. Vamos falar sobre isso. Só antes, no caso do Michel Temer, o senhor disse que seria melhor uma solução talvez seja melhor uma solução via TSE, o que implicaria em eleições diretas a partir do ano que vem. Quer dizer, o ideal seriam eleições diretas, mas não creio que esse Congresso, dominado por corruptos, faça isso. Mas aí o Congresso iria escolher um presidente com mandato tampão. Mas, de qualquer forma, haveria, vamos dizer, a constituição de um entendimento qualquer, e o candidato que falam, os 2 candidatos que falam, têm alguma compostura, algum diálogo, alguma respeitabilidade, coisa que o Michel Temer não tem nenhuma. Mas o Congresso Estão falando no Fernando Henrique e no Nelson Jobim. E aí, esses 2 teriam mais legitimidade para continuar esse período uma tragédia. De transição é o desdobramento do golpe, mas a tragédia, vamos dizer, a tempestade perfeita tem o Michel Temer como seu encarregado. E a população aceitaria isso, legitimaria esse processo? Porque o Congresso, porque o Congresso foi alvo das manifestações, né, recentes. A população brasileira, de verdade, está noutra. Está profundamente angustiada com o desemprego, vai ter o Natal mais amargo dos últimos 20 anos... Mas precisa de alguém que resolva isso, olhando para a política, só vê dali ladroeira e impunidade.
Então, isto é que é a energia que eu estou temendo que vire, inclusive, violência. Estamos vivendo uma crise institucional. O senhor Sem referiu a essa dúvida, briga entre o sem Judiciário dúvida, e o Legislativo, sem o afastamento do presidente É a Renan. maior degradação institucional que a minha geração já assistiu. Qual o risco disso? Qual o risco disso? Qual será Anarquia o efeito e seus disso? desdobramentos, violência na rua. O senhor vê um autoritarismo ou um excesso do poder judiciário, um ativismo judiciário? Não digo do judiciário porque seria uma generalização imprudente, mas na medida em que eu assisto com os meus olhos, jovens juízes, jovens normalmente são assim, que não compreendem o que era ditadura e tal, jovens juízes, largado a sua majestade, jovens promotores, largado a sua majestade, se misturar com coxinha no meio da rua com faixa intervenção militar já, eu quase entro em pânico. Quando o ministro Marco Aurélio afasta monocraticamente, por liminar, um presidente do Senado, presidente de um poder. Tudo isso é inovação institucional. É legítimo, mas o é mais correto, grave, é perigoso? Veja, é muito perigoso. É muito perigoso. Primeiro o seguinte, o Renan Calheiros não podia ser presidente do Senado. Então vamos ter clareza. O senhor concorda que réus não podem estar na linha sucessória? Não podia ser politicamente, porque ele foi defenestrado da presidência, renunciou por corrupção. A maioria resolve, de olhos voltados para as costas do povo, de costas para o povo, insultar a opinião pública, aproveitar o esquecimento e o elege novamente. E aí o Supremo demora 9 anos para ajuizar o primeiro processo. E é este processo que, vindo à mesa 9 anos depois, na hora em que o Renan está propondo uma discussão sobre os abusos de autoridade dos juízes e magistrados, também inoportuno, como já discutimos aqui, fica tudo errado. Percebe? Aí um outro juiz chama o colega da Suprema Corte. Eu sou do velho tempo. Sabe, um ministro da Suprema Corte é uma coisa quase sagrada nas sociedades amadurecidas. Aí pega um Gilmar Mendes, chama o outro de doido e diz que ele merece um impeachment. Como, a propósito, deu uma liminar sustando a posse do Lula, que era um não réu, para um Ministério de Livre Escolha da Presidente da República. Liminar essa que até hoje não foi julgada. Está tudo errado. Qual a sua avaliação da Lava Jato nesse contexto todo? Porque, na verdade, parece que a Lava Jato talvez seja a principal ligação com o público, com a população. Essa, eu acho que ela é legitimada pode pelo ser povo. uma coisa muito importante que entre para a história do Brasil, se ela significar mesmo o que ela parece hoje significar, mas para um homem vivido, experiente como eu, ainda não é, que é o fim da impunidade para os poderosos do país, do mundo econômico e do mundo político. Por que para o senhor ainda não é? Ainda não é, porque eu já assisti a Operação Satyagraha lá atrás, prendeu Daniel Dantas e botar não sei quem. Mas depois ela foi derrubada pela Suprema Tudo anulado. Corte, foi anulada. Tudo anulado. A Operação Castelo de Areia também. Por que foi anulado? Porque as provas foram obtidas de forma arbitrária. Mas é muito diferente, né? A maneira como a Lava Jato, talvez o cuidado, a seriedade. Não. Descuidadamente, réus menos famosos já estão sendo absolvidos em segunda instância. Do jeito que está sendo feito, isso tudo vai ser anulado. Quando o Moro atribui a si próprio, violando a lei, claramente, o direito de divulgar grampos envolvendo a presidente da República, ele plantou uma nulidade, tudo que dali derivar está nulo. Simples assim. Palmas para o Moro e amanhã, como está hoje, o delegado Protógeno está exilado do país, foragido da Justiça, o procurador foi expulso da Procuradoria da Satyagraha. Então, eu espero que a Lava Jato compreenda a importância estratégica para a história do Brasil, mas se coloque como um sintoma do amadurecimento da nossa democracia e não como uma ferramenta de déspotas esclarecidos, marginais à lei, que se atribuem a faculdade de fazer o que fizer bem entender, desde que considerem-se fazendo justiça ao modo como a veem. O senhor acha que, na realidade do Brasil hoje, há espaço para o surgimento de um aventureiro na eleição de 2018? Sempre há, né? Sempre há. A democracia mais celebrada do mundo, a democracia norte-americana, elegeu, não digo um aventureiro, mas elegeu um absoluto outsider, mas aquilo não quer dizer o que parece espetaculosamente, não. Aquilo quer dizer o seguinte: o operariado branco americano quis um ponto final nesse modelo neoliberal, né, do financismo a qualquer preço, que destruiu os empregos nos Estados Unidos. O mesmo isso talvez seja bom para o mundo. A gente já viu alguns exemplos nas eleições municipais. Isso talvez seja nas 3 grandes cidades brasileiras. Talvez seja. O senhor acha? Por quê? Talvez seja, porque eu não sei o que ele será por afirmação. Isso é um grande incógnito, acho que até para ele. Mas a negação da perversão neoliberal já estava há destempo. Mas será que vai a ser Europa está devastada. Por algo melhor? Eu não sei.
Depende do que o mundo interagir com ele. Um país como o nosso, por exemplo, tem um papel para cumprir. E como ele interagir. A confrontação do Trump direto com o México abre para o Brasil oportunidades de ouro. Se a gente não tiver vassalagem intelectual, como é também da característica do Temer, que a propósito é informante dos órgãos de inteligência americanos, o povo brasileiro pensa que eu exagero. O problema é que eu conheço esse cara há 20 anos. É inacreditável que um homem desse chegue sem voto à presidência da República. Estou dizendo, ele é informante dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Está no Wikileaks, para quem quiser ver. Agora, governador, uma última pergunta antes da gente ir para o nosso pinga-fogo. Muita gente que gosta do senhor e gostaria de votar no senhor, se o senhor eventualmente for candidato na eleição de 2018, fica preocupado porque acham que o senhor tem o jeito mais estourado, ou mesmo como o senhor diz, que gosta de falar o que pensa, né? Uma pessoa que fala o que o senhor fala e pensa o que o senhor pensa. Como é que o senhor se comportaria na presidência da República? É um lugar onde são necessários acordos, concessões, acordo com o Congresso? A gente tem que olhar para o homem, especialmente na política, não pelo que ele fala. Porque eu podia te dizer assim, ó, eu sou o Cirinho Paz e Amor. O Lula não fez essa mudança? Mas ele foi Paz e Amor. Contratou o marqueteiro e tal, e assim, convenceu-se da propaganda e virou mesmo. Agora, eu fui governador do 8º Estado brasileiro. Eu fui ministro da Fazenda, eu administrei a economia do Brasil. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira. É bom que as pessoas olhem aí se eu perdi a calma, se eu exorbitei do meu poder. Agora, não é possível um homem que conhece as coisas como eu, que está vendo o seu país ser destruído, não há expressão menor, sabe, viver com sangue de barata para financiar uma tese de uma elegância que me prepare para ser presidente do Brasil. Não, não. Se quiser um presidente elegante, vota aí no Eduardo Cunha. Nunca perdeu a calma, cara. O seu ladrão. E ele olhava para o outro lado e não perdia a calma. Essa hipocrisia também é um dado que precisa ser removido da vida brasileira. É preciso que a gente restabeleça com franqueza, sabe, uma cumplicidade com o povo para que ele entenda o que está acontecendo de real no nosso país. Nós estamos nos desindustrializando. São 12 milhões de desempregados, vão ser 15 milhões no ano que vem. As contas públicas brasileiras, a pretexto, né, de uma retórica, estão se deteriorando como eu nunca vi. O governo mais irresponsável fiscalmente da história era o Fernando Henrique. Michel Temer está usurpando dele essa posição rapidamente. E você tem, assim, falências, recuperação judicial, crédito de recuperação duvidosa, provisionamento, já são os maiores. Até os bancos estão caindo entre 20% e 25% a sua lucratividade média. Não é brinquedo o que está acontecendo com o país, não é brinquedo. E aí eu faço o quê? Olha, vamos, né? Falo-ia se pudesse fazer. Eu sei fazer mesóclise. Então, depois desse discurso, o senhor pode acabar com uma mesóclise, mas eu acho que o senhor será candidato. Provavelmente. Seluei? Seluei. Então tá certo. Provavelmente seluei. Governador, vamos lá para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. Eu tenho muita esperança que possa ser uma mudança histórica para o país, mas eles estão cometendo tantos erros que podem estar condenando para um futuro muito próximo ela a toda nulidade. Sérgio Moro. Acho que é um juiz muito sério, muito bem intencionado, porém está sendo tão aplaudido, e o aplauso e a juventude, eu sei disso, fui o mais jovem governador da história do Brasil, o aplauso exagerado para um jovem às vezes deforma, e acho que ele está experimentando isso. Renan Calheiros. Fundo do poço, fundo do poço. Marco Aurélio Mello. É um grande magistrado, grande magistrado. Supremo Tribunal Federal. Acho que precisa fazer umas reuniões secretas, sabe, desligar a TV Justiça, olhar para a tradição boa e má, e deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. A má tradição é que o judiciário sempre se omitiu em momentos de transe institucional. O impeachment da Dilma foi feito com flagrante ilegalidade e o Supremo fechou os olhos. Isso cumpriu uma tradição ruim, mas há uma tradição de altivez, sabe, de severidade, de sobriedade, de economia em palavras, que precisa ser urgentemente restaurado a bem da estabilidade institucional do Brasil e de um resto de chance democrática para nós. Congresso Nacional? Hoje dominado por é o santuário da democracia, mas Montesquieu deve estar revirando no túmulo, hoje dominado por uma maioria de ladrões, marginais. Michel Temer? Esse é o pior aventureiro, traidor da história brasileira. Dilma? Um inocente. Lula? Foi brincar de Deus, vou repetir, queimou-se. Muito obrigada, governador, pela sua entrevista. Acho que vamos nos ver mais até 2018. Muito obrigada a você também pela sua companhia. Até essa hora, uma excelente semana, uma ótima noite. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.